um momentinho, a gente teve aqui uma questãozinha de configuração. Pode ser assim. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a todos aqueles que estão aqui na casa, como também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook. O tema que nós vamos abordar na noite de hoje, como nós estávamos anunciando, é um tema que nós vamos tratar sobre a oração e especificamente também vamos falar sobre a questão do Pai Nosso. Então, quando nós formos ver ou estudar essas questões, nós vamos ver num livro chamado Jesus no Lar, eu vou até mostrar para aqueles que estão em casa e também aqueles que estão aqui presentes, é um livro, psicografia do Francisco Cândido Xavier através do Espírito Neio Lúcio. E esse livro ele vai nos falar sobre muitas questões que envolvem a passagem de Jesus aqui na Terra, dos momentos em que ele passou, nos momentos em que ele viveu com os apóstolos, nas suas reuniões que ele realizava com os apóstolos no período em que aqui esteve. E nesse livro, Jesus no Lar, o Chico Xavier, através de Neio Lúcio, ele vai nos falar em algumas passagens que eu vou tentar transcrever para depois nós termos entendimento até nós chegarmos no Pai Nosso. A questão do culto do Evangelho no lar, que nós espíritas falamos, que é o momento em que a família senta, em que a família ora em conjunto, que reúne e naquele momento se pedem a proteção do alto, se fazem as orações, se fazem os pedidos, né? Todas essas questões, que inclusive nós temos até um material aqui que ele nos auxilia a nós realizarmos esse momento. E o Espírito Neio Lúcio, através do Chico, ele diz o seguinte, que tudo vai iniciar com o culto do Evangelho no lar. É uma conversa em que Jesus está na casa de Pedro. Como nós sabemos, se nós formos estudar e ler o Novo Testamento e muitas passagens, Jesus conversava e estava muito presente na casa de Simão, porque Jesus não morava, ele morava em outra cidade, ele era natural de Nazaré. Mas como ali existia o lago e Pedro era um pescador e morava próximo e tinha família, então quando Jesus passava, que ia fazer as suas pregações, ele se hospedava muito na casa de Pedro, o apóstolo, de Simão. E nesse momento em que Jesus está na casa reunido, nós vamos ver umas passagens que Jesus discorre com Pedro em uma conversa e diz: o lar é o berço doméstico, é a primeira escola e é o primeiro templo da alma. Veja que a importância do lar, mesmo antes ou depois de Jesus, que é o templo, é o berço doméstico, é o templo, é a primeira escola, é onde nós vamos aprender os nossos primeiros caracteres morais e espirituais. E aí Jesus também diz, a casa do homem, ela é a legítima exportadora dos caracteres para a vida comum. É lá que nós aprendemos a educação. A escola muitas vezes ela pode nos trazer as instruções, mas a educação, a base fundamental, ela vem dos caracteres do lar. E aí Jesus, nessas conversações que estavam com os apóstolos e com a família de Pedro, diz: como esperar de uma comunidade que ela seja segura e tranquila, sem que o lar também seja tranquilo e ele se aperfeiçoe? Como esperar uma sociedade
de paz seu lar não viver em paz. Porque nós vamos ver que a comunidade é um conjunto de N lares, de aglomerações de pessoas que depois todos estamos numa sociedade. Então todos nós temos o nosso lar, não importa de que forma. Então ele é o exportador, é ele que leva para a sociedade os caracteres, desde o tempo de Jesus, nessa sua conversa com Pedro. E aí ele diz mais: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então, se a sociedade, o mundo em que vivemos está conturbado, está agitado, está violento, é porque provavelmente nos nossos lares também exista essa deficiência que nós devemos tratar. E diz mais Jesus, dessa sua conversação: se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como esperar se nós não conseguimos viver em paz com aqueles que estão conosco? Como é que nós queremos que as nações vivam em paz, que não tenham conflitos? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, aquele que está ao nosso lado, como respeitar o eterno Pai que nos parece muito distante? Por isso que se diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como nós gostaríamos que nos amássemos a nós mesmos. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa, Pedro, de tua casa é o lar do teu pão. Nele nós recebemos do Senhor o pão da vida, o pão de cada dia. Por que nós não instalamos então ao redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação do pensamento? Aproveitemos, olha a importância do recinto doméstico, né, que Jesus nos traz. Em razão disso, dessa conversa de Jesus com os apóstolos que estavam aqui reunidos, com Pedro e todos, né, em razão disso, o Evangelho iniciou-se não na multidão, não nas praças, mas sim num singelo domicílio de pastores e de animais e pescadores, que foi o Evangelho no lar. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para a conversação edificante e a meditação elevada, pega, desenrola escritos da sabedoria e naquele momento abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então o primeiro evangelho do lar, a primeira reunião para falar sobre o evangelho, as morais cristãs, é uma ideia de Jesus, que nasce naquela reunião na casa de Simão Pedro. Mas vamos ver aqui a importância também de um outro livro chamado Alma e Luz, psicografia do Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Esta mensagem, ela foi transmitida para o Chico, por Emmanuel, no período em que a humanidade atravessava um momento crítico que foi a Segunda Guerra Mundial. Essa mensagem que está no livro Luz, Alma e Luz, se chama Círculos Cooperadores. O que são os círculos cooperadores?
Nos diz Emmanuel, Jesus fazia excursões pela Palestina, ele andava de cidade, de vilarejo, com os seus apóstolos, mas quando regressava, ele regressava ao círculo da casa de Pedro em Cafarnaum. A gente tem conhecimento de todos, mas o reduto onde se agrupavam, onde buscava força todos, era na casa de Pedro, no lar. Os apóstolos, nós vamos ver que também caminhavam, não tinha a não ser animais, carros rústicos, ou a pé. Geralmente as passagens são que andavam a pé, pregando para os vilarejos, as vilas. Então os apóstolos também realizavam esses cruzeiros da pregação, mas eles não dispensavam aglomerar-se, reunir-se nas igrejas onde eles fundavam. Se nós formos ler a história de Paulo, o apóstolo, nós vamos ver que aonde eles iam pregar, eles fundavam as suas igrejas simples, rústicas, na casa de alguém, e aquele era o núcleo onde eles se reuniam, onde eles estudavam, onde eles oravam. Assim era o cristianismo primitivo. Nós, de certa forma, herdamos o que nós estamos aqui hoje, né? Uma casa. Os outros de outras crenças estão nas suas igrejas, nos seus templos, quantos forem. O homem também que vai às frentes de trabalho, quando ele vai para o seu trabalho diariamente, todavia ele não prescinde que ele vai regressar ao seu lar. Por isso que são os círculos cooperadores. Por isso que Emmanuel diz, não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Que são esses círculos? O lar, a igreja, aonde todos buscam esse auxílio, essas forças necessárias. E nós vamos trazer para os dias atuais essa mensagem que foi de 1940 e pouco de Emmanuel, que vai nos dizer o seguinte: neste momento difícil dos povos, quando se recorre à organização de vanguardas valorosas, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda e nos lembrarmos disso, da crença, da lar, da fé, que nos traz essas fortalezas. E Emmanuel nos diz, os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentação. Todos nós estamos passando. Essa experimentação necessária. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o Mestre não é incessar-lhe o nome apenas. É tomar a cruz deste testemunho sem desdenhar sacrifícios. Não esqueçamos que Paulo se refere a combater. Esse bom combate, como ele diz. O que é o bom combate? É o bom combate de persistirmos no bem, de persistirmos na fé. Que muitas vezes, hoje, alguém que tem uma conduta ética reta, ele é chacotado, achando que ele é o errado. Qual é a moral cristã? Se nós tivéssemos que dizer que eu sou cristão, é aquela exatamente do bem, da conduta reta, da ética, do respeito, em tudo. Isso é o correto, né? Por isso que diz Paulo já, há mais de 2000 anos, o bom combate. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação, que é exatamente isso, do agrupamento, das famílias, da fé, das igrejas, dos templos e do bem, de todos eles. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão
há de ser total para a vitória do Evangelho. O esforço, porque primeiro é conosco a necessidade que nós temos. O que é o Evangelho? A boa nova. É a boa nova que Jesus nos trouxe. Que o Espiritismo também vem nos aclarar e não vai trazer nada de coisa nova, porque Jesus já nos trouxe. Ela vem nos explicar e dizer que este é o caminho. Exatamente nesse sentido. Mas, então nós passamos um pouquinho sobre essa questão do Evangelho do Lar, da importância da oração, da importância de nós orarmos, de nos reunirmos em família naquele momento. Nós passamos também algo sobre a questão dos círculos cooperadores, a importância do lar, do retorno do trabalho, dos templos, das casas, essa busca que nós temos para nos fortalecermos. Porque a oração nada mais é que isso, nos fortalecer. Mas aí nós vamos chegar a um livro também muito interessante, também um livro de Emmanuel, chamado Boa Nova. Que também, aqueles que gostarem de uma boa leitura, que também vai falar sobre muitas passagens de Jesus a seu tempo, com os seguidores, com seus apóstolos, e tudo, enfim, com passagens lindíssimas. Mas uma delas, na mensagem 18, ele vai nos falar sobre a questão do Pai Nosso. De onde originou-se o Pai Nosso? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se não me engano, versículo de 9 a 13, em que novamente Jesus está lá na casa de Simão Pedro. E também os apóstolos, também como Pedro, que também tinha o seu trabalho e vivia os seus dramas domésticos de cada um. E principalmente existiam certos momentos em que a sogra, dizia assim: mas Pedro, por que você não aproveita a oportunidade para que Jesus nos auxilie em algumas questões? Ele é um mestre, ele tudo pode nos auxiliar. E em um dado momento, também Pedro, muito ponderado, sempre trazia e conversava com Jesus. E numa dessas suas conversações, Pedro, conversando com Jesus, pergunta para Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Olha que pergunta que Pedro faz, 2000 anos. Será que Deus ouve as nossas preces? Vamos nos perguntar agora: as nossas preces são ouvidas? Por quem? Depois nós vamos falar um pouquinho mais. E também o livro dos Espíritos nos traz uma explicação. Mas então Pedro tinha aquela angústia, de certa forma, e pergunta: Mestre, será que Deus ouve as nossas orações? E Jesus responde com aquela bondade: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente: Pedro, desde que começou o homem a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos existe um poder ilimitado, que lhe criará o ambiente da vida, que criara o ambiente da vida, que é Deus. Então nós temos, todos nós, aquele, digamos, instinto que está lá na nossa consciência, que mesmo nos estados primitivos, nos períodos primórdios da humanidade que nós conhecemos, nós tínhamos intrinsecamente aquela ideia da lei de adoração, que nós adorávamos. Ou nós adorávamos o trovão, ou nós adorávamos o Deus Sol, o Deus Lua,
o isso, o aquilo, mas sempre considerando que acima de nós existe algo superior. É só nós vermos isso na história. Então, Jesus responde, já está na nossa consciência que acima de nós existem essas questões do ser ilimitado. Mas Pedro retorna novamente e pergunta para Jesus, mas como devemos interpretar a oração? E Jesus responde novamente a Pedro, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. As palavras de Jesus. Esta deve ser a oração, aquele elo permanente, ininterrupto com Deus. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que tens pedido para Deus nas tuas orações? Mas nós podemos também trazer assim, o que nós estamos pedindo para Deus nas nossas orações? Vamos trazer para os dias atuais. Pedro, o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. E Pedro responde, Jesus, eu tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, que elimine as minhas dificuldades, com a solução de certos problemas materiais. Jesus, com toda a sua brandura e amor, coloca para Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Enquanto que pedires coisas, é possível que você não se satisfaça, não se tranquilize. Mas, Jesus continua com Pedro, mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, ao meu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Quando nós orarmos para Deus, para que compreendamos a vontade sábia de Deus e não das coisas materiais. Naquele momento daquelas orações, aquelas conversas, um dos filhos de Alfeu, presentes na reunião, pergunta para Jesus, mas Jesus, nós não sabemos orar. Então ele pergunta, ensina-nos a orar. Jesus pega todos, dispondo-os em círculo, e como se mergulhasse esse seu pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria para a humanidade, que era o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é uma oração que foi trazida para nós pelo próprio Jesus. É essa passagem que está em Mateus, nos Evangelhos. Mas, como diz Evangelho capítulo 6 de Mateus, e os Espíritos nos trazem lá na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nem nós espíritas lemos, né? Que é as partes lindíssimas, que é sobre as preces. Depois do capítulo 28, vai falar sobre as preces. E nos vai trazer o significado da oração e a forma como muitas vezes nós devemos orar. Porque, como nos diz os Espíritos superiores da codificação, ele diz que o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão
uma verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. E é mesmo, se nós formos ver, né? Por isso que se tornou a chamada oração universal. Com efeito da mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e um ato de submissão. Por que muitas vezes, então, às vezes assim, mas como assim? Porque por trás de cada frase, por trás de cada curta passagem dessa oração curta, existe um significado muito forte. E que no momento em que nós orarmos, e que nós não orarmos maquinalmente, aquela situação, Pai Nosso, daqui a pouco, tem que lavar a louça, vamos. Lembraram já disso? Todos nós, né? Ou quando, muitas vezes, em algumas crenças, tinha que rezar 300, 400, né? Etc. Se perguntasse no final, para mim, o que você entendeu disso tudo? Não sei. Não é verdade, né? E assim são essas questões. Mas, enfim, existe um significado muito forte, que eu vou trazer muito rapidamente, mas que também está, aí cabe a todos, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais iniciado, muito mais abrangente, muito mais iniciado do que eu estou trazendo aqui. E que aí os Espíritos dizem, no momento em que nós formos orar essa prece, tentemos mentalizar e pensar em alguns significados dessas frases. Eu vou passar algumas delas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Que a harmonia do universo, ela dá testemunhos de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. Santificado seja o teu nome. Por toda parte nos depara essa prova da paternal solicitude de Deus. Cego aquele, portanto, que não te reconhece nas tuas obras. De Deus. Orgulhoso aquele que não glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Mas se naquele momento pensarmos, poxa, o que significa essa grandiosidade, né? Está lá no céu. Será que está no céu sentadinho? Né? Esse Deus Supremo. E aí nós vamos ver, venha a nós o teu reino. Senhor que destes aos homens as leis plenas de sabedoria. E que, se as cumpríssemos, nos trariam a felicidade. Nós vamos ver que nós somos infelizes quando nós nos afastamos dessas leis de Deus. Nesse momento em que se recita esse Pai Nosso, ponderamos que a redenção da criatura humana não se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, sem que Ele nos perdoe, considerando a imensa bagagem das nossas imperfeições alheias. Quem é que é esse reino de Deus que brota? É o reino para nós, dentro de nós. Que esse seu reino de bondade, seu reino de amor, que essa sua misericórdia que Ele nos dá, quantas possibilidades para nossas existências. Esse é o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade de Deus é essa? Esclarece-nos que todas as possibilidades de saúde, de trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Nos dá a entender que a vontade de Deus é amorosa e justa.
e que deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Quando nós formos estudar felicidade e infelicidade, nós vamos ver exatamente isso no conceito. Nós somos infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus. O que é se afastar das leis de Deus? Tudo aquilo que muitas vezes nós provocamos, que não são coisas boas para nós ou para o próximo. Se nós tivéssemos seguido o caminho reto do bem, muitas vezes nós não estaríamos com tantas dificuldades, principalmente nós espíritas, que temos a questão da lei da reencarnação, que seria todo um outro capítulo. Estamos colhendo aquilo que plantamos, que nós não temos que condenar ninguém ou dizer que o culpado é o outro, porque somos nós. Se não é dessa vida, são de existências passadas. É que nós começamos a entender a nossa responsabilidade. Essa é a vontade. Qual é a vontade de Deus? Das suas leis. Qual é a lei de Deus? Perguntaram a Chico Xavier, num dado momento, qual é a melhor religião? O Chico, os espíritas acharam. O Chico vai dizer que é o espírita, né? Todo mundo ficou decepcionado. Porque o Chico disse que a melhor religião é o bem. E não é verdade? Pode ter ateu que pratica o bem. Pronto. Né? Talvez a gente está aqui porque tem que aprender ainda. Eu, né? Entende? Essa é a questão. Então, nos dá a entender que a vontade de Deus é amorosa e justa e deve cumprir-se em todas as suas circunstâncias. Vamos ver mais. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá. O alimento? Será que é só alimento material? Dá-nos alimento indispensável à sustentação das nossas forças, do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso espírito, a busca da questão espiritual. Nós nos preocupamos muitas vezes muito mais com o material do que com o espiritual, a espiritualidade. Esclarece-nos que esse pão nosso de cada dia, esclarece-nos que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da divina proteção divina. E perdoa-nos as nossas dívidas. Será que são aquelas do banco? Assim como nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Está falando de coisas materiais? Não, né? Mostra-nos que as criaturas estão sempre sob a ação da lei das compensações. E que cada uma precisa desvencilhar-se de suas penosas algemas do passado escuro pela exemplificação sublime do amor. É necessário, então, quantas vezes temos que trabalhar, resgatar e ver e se aprimorar nas questões, mas só o amor transforma. É só através do amor. Dá-nos a força necessária e nos perdoe pela infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outros dívidas. O que são as outras dívidas? As nossas deslizes, as nossas questões que nos atrapalham. Bendito seja o teu nome, Senhor, por teres nos ensinado que a nossa sorte está irrevogavelmente destinada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas culpas passadas e progredirmos como espíritos imortais que somos. Nós, quantas oportunidades ainda que vamos ter que ter, né? É isso que está significando dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, dá-nos essas possibilidades de nós as resgatarmos novamente. Assim como nós também temos que perdoar aqueles que pelo nosso caminho muitas vezes nos magoam.
E para finalizarmos nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, que conhece as nossas fragilidades humanas, estabelece o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Não nos deixeis cair em tentação. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos e de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma, para nós nos acessarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal e o acesso dos maus espíritos que nos entretêm e nos tentam. Por isso que diz: não nos deixeis cair em tentação. Exatamente de nós buscarmos essas forças necessárias para não sermos influenciados, para nós não cairmos. E é essa a busca constante. Então veja que em poucos momentos esmiuçamos a grandiosidade da oração do Pai Nosso. Quantas coisas interessantes. Então, quando estamos orando, e uma das perguntas quando estudamos no Livro dos Espíritos, que também lhes vai perguntar, que está aqui dizendo, né, pelos nossos anjos guardiões, pelos bons espíritos, como é que Deus, Ele acolhe as nossas preces? Será que é Deus que vai acolher as nossas preces? E a resposta que diz é a seguinte: Deus acolhe as nossas preces, enviando-nos bons espíritos para vos auxiliar. Né? Então, quando nós fizemos uma oração fervorosa, nós estamos criando uma energia à nossa volta, que é a lei da afinidade. Quem vai se aproximar da gente quando nós não estivermos bem? Não são os bons? Não é o bem? E o contrário, como é que é? Mesma coisa. A lei da afinidade. Por isso da importância que observa, e dos grandes alavancas, uma das grandes questões, assim, remédios que se diz, né, numa forma, é a oração. Agora podemos dizer assim: mas eu preciso ir no centro espírita para orar? Eu preciso ir na igreja para orar? Não. Em qualquer momento. A oração não são essas questões ditadas, decoradas. A oração é algo de um sentimento que brota do íntimo de cada um. É um bom pensamento. Fazer um trabalho no bem é uma oração. Fazer a caridade é uma oração. É essa amplitude que tem. Muda o conceito sobre a questão da prece decorada, né, dessas questões, porque é um sentimento que nos traz. Então era essa mensagem simples que eu tinha que trazer, que eu quis trazer, dessa importância, principalmente que quando nós orarmos, nós pensemos sobre aquilo que nós estamos orando, principalmente nessa oração belíssima que é universal, que é o Pai Nosso. Então, agradecemos assim a todos, muito obrigado por estarem aqui nos assistindo, obrigado àqueles que estão aqui presencialmente, e que então nesse momento nós possamos encerrar essa atividade, depois vamos continuar presencialmente com os passos, e levando assim esse nosso sentimento a Deus. Esse sentimento desse momento tão grato, de pensarmos em Deus Pai, esse Criador de todas as coisas, deste universo onde a harmonia e a concórdia reina pela mão ou pela obra incomensurável de Deus. Pai nosso, que estás no céu, esse nosso protetor do solo infinito, que consola todos os aflitos, que possamos a Ti sempre, Deus Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, aos nossos espíritos protetores que estão aqui ao nosso lado, procuremos sempre
nos envolvermos com eles nessas nossas vibrações, através das orações, das preces bem dirigidas, do trabalho do bem, na busca constante do nosso aprimoramento. Muito obrigado por tudo e que Deus, nosso Pai, possa nos acompanhar e que Deus nos proteja. Que assim possa ser.